Isso é uma cápsula e nós vamos falar de uma vitória do Elon Musk, tá? O Elon Musk, vocês sabem, ele tá com uma briga a favor da liberdade de expressão e contra regimes esquerdistas ditatoriais no mundo todo. Não é só aqui no Brasil que tem sossa querendo calar as pessoas, não. No mundo todo tem esquerdista preocupado porque as redes sociais têm levado as pessoas a discutir mais política e toda vez que as pessoas começam a discutir política, percebem que a esquerda é uma idiotice. As pautas da esquerda são totalmente inconsequentes, totalmente sem sentido, né? E agora o Elon Musk teve uma grande vitória lá na Comissão Europeia. O Thierry Breton, que era um grande opositor do Elon Musk, ameaçou prender o Elon Musk, falou que ia proibir o X e não sei o que lá, e não sei o que lá, cantou de macho pra caralho, acabou de pedir demissão. Essa notícia foi sugerida por Luiz Bourbon, Elon Musk de sunguinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o comissário francês da União Europeia, o Thierry Breton, renunciou após atacar a liderança da presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, né? Ela está montando uma nova equipe de comissários europeus. Vocês lembram, a direita avançou lá na Europa nas últimas eleições para o Parlamento Europeu. A von der Leyen continuou no cargo, ela ganhou mais uma vez, né, mais um período a presidência da Comissão Europeia, que a Comissão Europeia, para quem não sabe, é o órgão que dirige a União Europeia, só que, é lógico, ela teve que fazer algumas concessões à direita. E o Thierry Breton é de esquerda, e ele é o cara que quer censurar as redes sociais, né? E o que aconteceu? Ele pediu demissão. Tá falando aqui que é porque ele briga, mais um testemunho de governança questionável, não sei o que lá, criticou pra caramba no final das contas. Por quê? Porque justamente tem a ver com Elon Musk aqui, ó. Sem aprovação de von der Leyen, ele foi para o X alertar o CEO da plataforma, o Elon Musk, sobre uma possível amplificação de conteúdo prejudicial ao transmitir uma entrevista com Trump. O cara ficou chateado porque o Elon Musk ia fazer uma entrevista com um candidato americano à presidência dos Estados Unidos, com o Donald Trump. Pode isso, não tem nenhuma lógica, né? Vocês lembram, a gente acompanhou aqui a entrevista do Trump com o Elon Musk, né? Foi uma entrevista muito interessante, coisa e tal. Nada demais, nenhuma novidade na entrevista. Mas o pessoal da Europa ficou chateadíssimo com isso. Como assim, né? A esquerda fica apavorada com esse negócio. Como pode? Não tem como, não pode deixar o Trump falar e não sei o que lá. Aqui, ó, isso aqui é da época, aqui. Isso aqui foi em agosto desse ano, né, 12 de agosto. União Europeia envia carta a Musk antes de live com Trump, né? Com grande audiência vem maior responsabilidade, escreveu Thierry Breton ao compartilhar no X a carta da União Europeia endereçada ao Trump, né? Então ele falava aqui, ó, poucas horas antes da live do Elon Musk com o Donald Trump, a União Europeia chamou o empresário à responsabilidade, né? Os meus serviços estarão extremamente vigilantes e não hesitarão em usar todas as ferramentas à sua disposição, incluindo medidas de emergência, se isso ajudar a proteger os cidadãos europeus de riscos graves, salientou o comissário se referindo no documento, né? As obrigações aplicam-se a todos os conteúdos no X, inclusive o seu, que são acessíveis a utilizadores europeus da internet. Ele ameaçou tirar o X da internet, fechar o X na Europa, né? É o que eu tô falando para vocês, a estratégia do Elon Musk está funcionando muito bem. O Elon Musk está preocupado com esses caras aqui. O caso do Alexandre de Moraes é um caso tão escroto, é tão idiota a proibição do X aqui no Brasil, é uma coisa tão pequena, tão mesquinha, tão sem sentido, tão facilmente demonstrável como ditadura, que o que o Elon Musk fez? Deixa o Alexandre de Moraes fazer merda aqui, que eu vou usar o cara como um exemplo para o mundo do que não fazer. O mais engraçado é que você vê aqui no Brasil um monte de esquerdista falando, não, porque lá na Europa também eles estão querendo planejar, estão querendo derrubar o X e coisa e tal, que estão falando que o Elon Musk tem que ser responsabilizado. Esse cara chegou a falar em prender o Musk, tá? Esse Thierry Breton chegou a falar em prender o Musk, não sei o que lá e coisa e tal, e agora foi demitido, saiu da União Europeia, não faz mais parte do governo. Por quê? Justamente porque está funcionando a estratégia do Elon Musk. O Elon Musk está mostrando para o pessoal, olha só o quão idiota fica um sujeito quando proíbe o X num país. Primeiro que continua todo mundo usando, né? Aqui está a carta do Thierry Breton, que inclusive mais uma vez foi publicada no X. Ele usou o X para publicar a renúncia dele, né?
e no final das contas todo mundo continua usando, no final das contas não muda nada nas coisas e só mostra a arbitrariedade, o absurdo que é, o quanto prejudica o próprio povo, né? A decisão do Alexandre de Moraes aqui no Brasil é completamente absurda. Ela pune o brasileiro por algo que só existe na cabeça do Alexandre de Moraes, que é a desobediência de leis brasileiras. Não é. O X do Elon Musk desobedeceu de fato a uma decisão judicial do Alexandre de Moraes, mas uma decisão judicial ilegal, uma decisão judicial que vai contra as leis brasileiras. Ao contrário, as leis brasileiras expressamente proíbem o bloqueio de perfis da internet. Por quê? Porque é censura prévia. Você evita que a pessoa fale alguma coisa. A lei brasileira até permite que você tire uma publicação da conta da pessoa. Se a pessoa falou alguma coisa que é uma ameaça, que é um crime, não sei o que lá. Vocês sabem, eu sou um fã da liberdade de expressão, acho que a liberdade de expressão deve ser irrestrita, mas na legislação brasileira, se a pessoa fizer uma ameaça, fizer uma injúria racial, fizer alguma coisa assim, aquilo pode ser de fato retirado da internet, mas não a conta da pessoa. Por quê? Porque você tirar a conta da pessoa impede que ela publique outras coisas depois, né? Como é que fica isso? É censura prévia, né? Ah, o pessoal fala assim, não, mas a pessoa pode abrir outra conta e coisa e tal. Não, não pode, porque olha como é que aconteceu com o Monark. O Monark, toda vez que o Monark abriu outra conta, o Alexandre de Moraes ia lá e imediatamente mandava cancelar a outra conta do Monark. Alan dos Santos, a mesma coisa. Paulo Figueiredo, a mesma coisa. Rodrigo Constantino, a mesma coisa. Então não, você não pode abrir outra conta e falar por outra conta. O Alexandre de Moraes quer calar a pessoa. É censura igualzinho na época da ditadura. Aliás, pior do que na época da ditadura, né? Na época da ditadura não se chegou a fazer esse negócio de calar um jornalista. Esse jornalista está proibido de falar. Não chegou a ter isso, né? Aqui no Brasil agora existe isso. O Alexandre de Moraes proíbe o monarca de falar aqui no Brasil. Proíbe um monte de gente de falar aqui no Brasil. É um absurdo completo, é contra a lei brasileira, né? Isso é uma coisa tão facilmente demonstrável. O Alexandre de Moraes é um cara tão patético, com tão pouco embasamento jurídico nas decisões dele, que o Musk se sente confortável. Ele pode mostrar para o pessoal aqui, olha só, olha as conversas do cara com a equipe de apoio dele aqui, que vazaram lá do TSE, dele mandando perseguir determinadas pessoas e coisa e tal, né? Isso daqui é o plano do Elon Musk dando certo. O Elon Musk usou o Alexandre de Moraes como um exemplo, o Thierry Breton cantou de galo lá na Europa e foi imediatamente torpedeado. É possível que a Europa vai continuar pressionando pela censura do X, tá? A esquerda no mundo todo está desesperada com isso, quer fazer censura de qualquer jeito, porque sabe que está lutando contra a morte, né? O fato das pessoas discutirem política faz com que as pessoas percebam que as pautas da esquerda são pautas idiotas, pautas que não fazem sentido. A esquerda usa como pautas meras declarações de interesse. Por exemplo, vamos erradicar a pobreza. Ué, mas erradicar a pobreza todo mundo quer, todo mundo acha que não deveria haver pobres no mundo, você deveria todo mundo ter um mínimo de riqueza, todo mundo deveria ter um mínimo de condições, né? Então, e ninguém discute que a pobreza é algo ruim, é algo que a gente tem que trabalhar para acabar com a pobreza, para todo mundo ter um mínimo de nível de renda, né? A questão é, mas e aí, como? Como que você vai resolver isso, esquerda? E aí a esquerda não sabe falar, ela vem com programas de bolsa, não sei o que lá, que não resolve problema nenhum. A resposta correta disso é com o capitalismo, é diminuindo regulamentações, diminuindo entraves para a entrada no mercado de trabalho, que de forma que essas pessoas pobres possam participar da economia e assim ter uma renda real. Essa é a única maneira de realmente acabar com a pobreza, né? Enfim, todo mundo, ao discutir política, percebe o quanto as frases de efeito da esquerda são idiotices sem sentido. E aí a esquerda perde caminho, né? Perde espaço nessa história. Por isso eles querem censurar. Quem entrar vai tentar censurar também. Mas já é um ganho do Elon Musk ter brigado com o Thierry Breton e o cara ter sido demitido. Falta a gente aqui no Brasil agora demitir o nosso idiota, né? Eles já demitiram o idiota deles lá, que queria censurar o Elon Musk, queria censurar o X e coisa e tal, já foi definitivamente defenestrado. Tá faltando a gente demitir o nosso idiota aqui, o Alexandre de Moraes, que ainda tá com essas ideias tortas na cabeça. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.